Marcos capítulo 1 é o texto dessa manhã. Nós estamos no período da Epifania. A Epifania é a celebração de que Deus pisou nessa terra, apareceu, demonstrou e revelou a sua glória. Pessoas puderam provar da presença de Deus de maneira física, tátil. Você imagina sobre isso? Quando a gente fala de teofania, nós estamos dizendo sobre aquelas manifestações como teve no Antigo Testamento, de uma nuvem, de uma coluna de fogo, uma presença, um vento. Mas na Epifania, no período que nós celebramos dentro do calendário cristão, nós estamos celebrando a aparição de Deus na pessoa de Jesus, o seu Filho. O Filho de Deus está andando pela terra. O Filho de Deus está andando por essa terra, está pregando, curando pessoas, expulsando demônios. Nós estamos celebrando e meditando nos textos que revelam a manifestação do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, andando nessa terra. Então, por esse período da Epifania, nós vamos ler os textos que falam das aparições de Jesus ou das manifestações de Jesus por todo o seu ministério. Tá bom? Então, Marcos capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 29, se você encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Menos, né? Tá vendo, gente? Aí, ó. Então, vocês encontraram. Então. Marcos 1, a partir do versículo 29, nós vamos ler até o versículo 39. E a palavra de Deus diz assim: E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão, o que estavam com ele, procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: Todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhe disse: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando na sinagoga deles e expulsando os demônios. Vamos orar? Fechar os nossos olhos. Pai Santo, essa é a palavra revelada, os escritos inspirados. Pai, ilumina o nosso entendimento, aquece o nosso coração, faz a gente perceber nessa manhã a beleza de quem Tu és, para que a gente possa olhar, ó Pai, e se maravilhar com o Seu poder, com a Sua autoridade, com a Sua glória, sabendo que o Senhor é poderoso para nos libertar, poderoso para nos salvar, que o Senhor é aquele que tem todo o domínio em Suas mãos. Que essa manhã nós possamos sair daqui alegres, ó Pai, e também, ó Pai, transformados por aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém. Amém, gente? Como eu disse, nós estamos acompanhando as leituras do Ministério Público de Jesus. A gente viu no domingo passado que a presença de Jesus é um embate, é um confronto contra as forças demoníacas que pairam nessa terra. A gente não pode tirar esse ponto de que a presença do Messias é a presença daquele que proclama um novo reinado. E o seu reinado é um reinado marcado pela autoridade, pelo poder. Deus está agora na terra e Deus está colocando todas as coisas em ordem. A começar do nosso coração, que precisa ficar em ordem. Mas além da corrupção humana, a Bíblia destaca forças demoníacas agindo contra os seres humanos, piorando aquilo que já estava ruim.
E não somente isso, mas todo tipo de anomalia, Jesus começa a tratar ou a consertar essas anomalias no ser humano. É o caso, por exemplo, da sogra de Pedro, para você ver que Deus ama as sogras. É isso, eu também amo a minha, viu, gente? Mas olha só que situação interessante. Jesus estava vindo de uma longa jornada já pregando, realizando alguns sinais, algumas curas, expulsão de demônios, e ele passa agora por um novo endereço. Ele vai para a casa de Simão e André, os irmãos, e chegando ali percebe que a sogra de Pedro está enferma, com uma febre muito forte, a ponto dela ficar acamada. Se você ficou doente nesses últimos dias, né, com esses casos de viroses e de dengues, né, que nós estamos enfrentando, ou outro tipo de enfermidade, você sabe que tem hora que a febre vem, e aí parece que você vai morrer, não é isso? Você fala, meu Deus do céu, não tem remédio que combata isso. É o caso aqui, é uma febre. Antigamente, né, no tempo de Jesus, os judeus eles acreditavam que, inclusive, febre era uma espécie de punição pela infidelidade. Como se, de alguma maneira, o fato de você não ser fiel a Deus pudesse provocar duras febres que levassem você à quase morte. Eles acreditavam muito, era um pensamento comum daquela época. Mas Jesus chegou na casa, Simão e André encontraram a sogra, e olha o que o relato diz. Ele diz que a sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se de Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre deixou e ela passou a servir. A primeira manifestação do poder de Jesus, da autoridade de Jesus, é que ele, com um simples gesto de pegar uma pessoa, um enfermo pela mão, ajudar a levantar sem nenhum tipo de palavra mágica, nenhum tipo de eu invoco o meu poder supremo, nenhuma palavra mágica, nenhuma receita. Apenas o fato de Jesus estar ali e pegar essa mulher pela mão e colocar ela de pé, e erguer essa pessoa, e a febre, ou seja, a enfermidade, deixar essa pessoa, mostra como nosso Senhor Jesus é poderoso, de como Ele pode restabelecer a saúde de um doente. Mas isso nós sabemos, porque nós buscamos muito isso, nós buscamos curas, nós buscamos saúde, nós queremos isso e nós sabemos que Deus pode fazer. Mas eu queria trazer a atenção de vocês para a sogra de Pedro. Perceba a atitude de uma mulher que foi curada, de que foi restaurada a saúde. A palavra diz que a febre a deixou e ela passou a servi-lo. A palavra servir é a mesma palavra que nós usamos comumente para diaconia. É a palavra que a gente chama o nosso pessoal que serve aqui nessas manhãs, aqui, arrumando as cadeiras, limpando, de diáconos. É a mesma palavra que dá origem a todas essas expressões que têm a ver com servir, com ministrar. É como se a sogra de Pedro percebesse que a saúde que foi restaurada precisa ser respondida em ações, respondida em uma expressão de serviço. E ela passa a servi-los, não somente a Jesus, mas também os outros que estavam naquela casa. Um dos comentaristas dessa expressão, ele usa, né, o J.C. Ryle, ele usa uma expressão muito interessante para falar sobre quando nós somos restaurados e pensamos sobre a nossa saúde. Você que já passou por uma situação de enfermidade, de doença, e recebeu a cura de Deus, e recebeu a restauração de Deus, Deus te colocou de pé, Deus te colocou de pé e livre daquilo que te afligia. Você que se encontra hoje saudável, forte, com vitalidade, você que está plenamente saudável diante de Deus e diante dos seus irmãos aqui, olha só o que você deveria pensar. Toda pessoa doente que é restaurada em condição normal ou extraordinária deveria se apressar em consagrar o serviço
de Deus e a vida que lhe foi devolvida. Muitas pessoas estão sempre desejando oportunidades para ministrar a Cristo, imaginando algum serviço esplêndido e excelente que gostariam de prestar. No entanto, deixamos escapar das mãos as coisas em que Cristo quer que os sirvamos, ou seja, aquelas coisas simples e rotineiras, aquilo que está no nosso alcance, aquilo que nós podemos fazer e não necessariamente precisamos de um título para fazer, ou que nos ordene a fazer, mas nós precisamos de uma prontidão para servir tanto a Deus quanto os nossos irmãos. Não é isso? Você pode conversar com uma pessoa que quase passou pela morte ou pela doença, ou uma coisa muito ruim, quando essas pessoas percebem que, de fato, Deus o restaurou a saúde, Deus restituiu àquela pessoa a saúde, aquilo que nós podemos fazer em retribuição grata ao milagre, retribuição grata à saúde restaurada, é nos prontificarmos a servirmos a Deus e servirmos ao próximo. Pasme! Você não precisa fazer isso necessariamente aqui, neste culto. Você pode fazer isso com as pessoas da sua casa. Comece por aí. Comece com as pessoas que estão à sua volta. Servir, ministrar, exercer diaconia para aqueles que estão próximos, como uma expressão de gratidão a Deus pela saúde, pela vida. Se realmente você deve tudo, respirar essa manhã, você é bom estar forte, poder carregar suas compras com a mão, carregar o seu filho no colo, você está saudável. Você pode compreender o servir a partir de uma expectativa e uma experiência de que isso é adoração, culto. De maneira nenhuma nós podemos entender que nós podemos passar por essa vida em uma espécie de neutralidade, servir a nós mesmos, viver para nós mesmos. Olha a sogra de Pedro, o entendimento, ou o que o texto diz, que após estar de pé, ela passou a servi-los, a ministrar. Alguém poderia dizer, não, aproveita, você passou por uma noite um tempo tão, aproveita. Sirva, é isso que nós pensamos aqui. Encontrar com Jesus, encontrar com o milagre, mais do que você quer dar testemunho dos milagres de Deus, ótimo, eu também quero ouvir, mas expresse gratidão a Deus com a sua vida. Coloque em ação a sua saúde. Sirva as pessoas que estão à sua volta. Não viva uma vida egoísta. O milagre aconteceu, Jesus está presente nessa casa. Mas olha só, Jesus que está andando pela região de Cafarnaum, que entra na casa de Simão e de André, ainda está lá, e a multidão, ela sabe que Jesus está ali. O povo daquela cidade sabe que aquele que expulsou o demônio, aquele que está curando, está nessa cidade. Eles estão loucos para encontrar com Jesus, para quem sabe também receber um milagre. Mas o texto vai dizer, versículo 32, olha aí comigo, à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Por que esperaram à tarde? Por que esperaram tanto para se encontrar com Jesus? A tradição israelita, judaica, entendia que o dia, ele começa no fim do outro dia, no entardecer, no início da noite. Aqui nós estamos num sábado, Jesus cura no sábado, não sei se você sabe disso, o Novo Testamento vai dizer várias vezes que Jesus andava curando no sábado, inclusive isso trouxe grandes problemas para Jesus. E ele está curando a sogra de Simão no sábado. E agora a multidão quer ser curada, mas por causa de algo que lhe foi ensinado, que eles precisavam manter, eles não vão se encontrar com Jesus. Qualquer tipo de ação, caminhar grandes quilometragens, fazer grandes esforços, quem sabe carregar alguma coisa, é compreendido como trabalho. Eles esperam o dia do sábado acabar, e no início da noite, eles vão aos montes se encontrar com Jesus. Como essas pessoas estavam aprisionadas por uma maneira de pensar a respeito de Deus que impediam elas de se encontrar com Jesus a qualquer momento. Não é isso? Não é assim que nós vivemos muitas vezes? A gente tem os momentos para se encontrar com Jesus, enquanto Jesus está disponível.
o tempo todo para nós, mas a gente acha que eu só posso encontrar com Jesus quando eu estiver domingo no culto, eu só posso encontrar com Jesus quando eu estiver... Nós rejeitamos essa presença de Jesus ou temos medo de que talvez a religião possa nos impedir ou nos punir se a gente caminhar até Ele. Mas essas pessoas se encontraram com Ele na viração, no pôr do sol. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, ou seja, eles ficaram do lado de fora da casa. E Jesus então curou muitos. Ele curou muito, não todos, mas Ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Gente, eu não sei se você sabe, doença não é algo normal na humanidade. Se tornou normal depois do pecado. Doença, febre, dor no joelho, está entendendo? Câncer. Isso não é normal. Nós não fomos criados para isso. Nós precisamos ver todo tipo de doença como uma consequência do pecado. Ao olhar para a doença, ao olhar para a enfermidade, ao olhar para a dengue, para olhar para a Covid, ao olhar para qualquer coisa que insiste em nos tirar a vida, nós precisamos olhar isso a partir da perspectiva da queda. Depois que o homem pecou é que essas coisas começaram a nos assombrar. Mas Jesus está presente e reestabelecendo a ordem. E o fato de Jesus curar não é simplesmente uma demonstração de poder, mas uma sinalização daquilo que o reino de Deus vai entregar para essas pessoas no futuro. A gente vai ver no futuro o cumprimento daquilo que nós lemos em Apocalipse, que não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais doença. Está vendo? Você não vai ter mais a tireoide desregulada, essa dor nas costas que não te deixa, não é isso? Esses problemas que nos impedem de viver, de servir, de glorificar a Deus plenamente. Infelizmente, nós vamos ter que lidar com isso enquanto nós não experimentarmos a glorificação do corpo. Mas Jesus está aqui e Ele está sinalizando que no futuro nós seremos restaurados. Não da nossa febre, mas da condição pecaminosa a qual nós nos encontramos. Como o outro disse, a cada dia você está mais perto da sua morte, desde que você nasceu. O encontro inevitável. A gente tem uma vontade enorme de estar sempre bem, sempre saudável, a gente não faz isso? Academia, alimentação. O nosso desejo é viver eternamente. O nosso desejo não é só viver eternamente ou viver muito, é viver bem. Mas sempre tem alguma coisa que nos impede, não é isso? Você comeu certinho a sua vida toda, você praticou os esportes, mas você descobre uma doença, você descobre aí uma fragilidade, alguma coisa hereditária aí. E aí você fala, Deus me livre, pastor, mas não é assim. De repente você vai lá e acontece alguma coisa, nós desejamos a vida plena e restaurada eternamente e não temos. Mas Jesus está aqui curando pessoas. Jesus está aqui curando aqueles que estavam doentes de todo tipo de enfermidade. De alguma maneira, Jesus se importa com o sofrimento e a doença dessas pessoas, e Ele está curando muitas pessoas. Mas não somente curando, mas também Ele expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem. Jesus está curando os doentes e expulsando demônios. Essas pessoas estavam oprimidas por enfermidades, doenças, mas elas também estavam sendo oprimidas por demônios. Se não bastasse aquilo que hoje nós julgamos como natural dessa vida caída, havia ainda demônios, espíritos malignos, oprimindo essas pessoas, piorando aquilo que já estava ruim, piorando aquilo que já estava em um estado ruim. Os espíritos, eles estavam assolando essa cidade e essas pessoas, e Jesus também está expulsando esses demônios. Jesus não está somente curando, mas Ele também está expurgando esses demônios. Ele também está, de onde vem a palavra exorcismo, né? Exorcizando esses demônios, tirando os demônios dessas pessoas,
sinalizando também aquilo que ele vai fazer no futuro. De uma vez por todas, demônios e principados e potestades e Satanás não será mais um problema que nosso. Por enquanto não é isso? Que nós andemos atentos, porque o nosso inimigo, o nosso adversário, ele anda ao derredor, tentando encontrar alguma coisa, mas vai chegar um tempo em que nós não precisaremos mais lutar contra demônios. Eu sei que a gente gosta, inclusive, de ficar lutando contra demônio, não é isso? Inclusive entrevistando demônios, mas Jesus não deixava que eles falassem. Não é a igreja, Jesus não tem esse tipo de hábito, de entrevistar demônio, de conversar, e qual que é o seu nome, para quem que você está vindo, e não é? É uma coisa que, primeira coisa, Jesus não deixava que os demônios falassem, porque os demônios sabiam quem ele era, e Jesus sabia que ainda não era o tempo dele ser revelado plenamente. Isso poderia trazer complicações para o ministério de Jesus, a ponto de atrapalhar o que realmente precisava se cumprir. Todos os anos de ministério que Jesus ainda precisava ensinar, pregar, curar e fazer toda a sua obra. Mas o texto deixa bem claro que a expulsão de demônios nada teve a ver com essas cenas que nós vemos por aí, né? Brigas, batalhas, coisas que não estão nas escrituras explicitamente, mas que nós imaginamos que assim o seja. Inclusive normalizamos dentro dos nossos cultos, das nossas igrejas. Nós não conversamos com demônio assim como Jesus não conversou. O demônio nós expulsamos das pessoas e conversamos com as pessoas. Então nós percebemos que Jesus não deixava também que os demônios falassem. Curava pessoas, expulsava demônios, uma grande demonstração de poder, de autoridade, de uma posição de que Jesus era superior a todas essas coisas e poderoso. A manifestação do Filho de Deus com toda a sua autoridade e poder. As enfermidades deixavam as pessoas, os demônios deixavam as pessoas. Mas não parava por aí. Versículo 35, leia aí junto comigo. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, ou seja, se passou aquele tempo de curas e expulsões, provavelmente Jesus voltou para casa, mas tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. É interessante que Jesus orava, mesmo sendo o Todo-Poderoso. Mesmo tendo poder, mesmo os demônios respeitando a Jesus, mesmo ele tendo autoridade contra as enfermidades e doenças, Jesus orava. Isso é uma coisa muito interessante. E orava cedo, antes que todos se levantassem, antes do sol se colocar sobre eles. Jesus orava. Jesus foi para um lugar deserto e orava, como se buscasse o silêncio, buscasse um lugar que as muitas vozes não atrapalhassem, como alguém que tem um plano e precisa executá-lo e precisa estar focado. Jesus orava. Jesus tinha muito tempo, a Bíblia diz isso, quantas vezes Jesus orava, e não orava pouco. Um dos textos que me deixa mais intrigado quando se trata de oração é o texto em que Jesus está no jardim, orando, e ele chama os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. O Pedro, Tiago e João começam a cochilar, não era de noite, e aí eles dormem. Jesus ora, não é isso? Passa um tempo orando, e depois, quando ele desce para conversar com os discípulos, ele confronta os seus discípulos dizendo as seguintes palavras: vocês não puderam permanecer em oração comigo nem por uma hora? E aí eu olho para o texto e falo, nem eu. 1 hora orando? Que isso? Já acabou, em 15 minutos já orei. Mas a gente entende as nossas orações como momentos de somente petições, somente Deus livra, liberta, Deus faz isso pela minha vida, Deus o meu, e nós não entendemos oração como um período de comunhão entre o filho e o seu pai, o Senhor e o seu discípulo. Vamos confessar nossos pecados nessa manhã, nós oramos pouco. Nós queremos seguir a Jesus, mas nós não fazemos isso aqui.
nos retiramos para lugares desertos para orar. E eu não estou falando de você ir realmente, literalmente, para um deserto, mas se retirar das muitas vozes, acordar mais cedo, separar tempo em oração, em contemplação, como alguém que tem um foco, um propósito, uma missão, como alguém que realmente entende que a oração é algo vital na vida do crente, porque nós tomamos tantas decisões catastróficas, por que nós nos metemos em tantos problemas, ou porque nós andamos nos sentindo desamparados, ou quem sabe até mesmo sem poder, sem coragem, mas o Filho de Deus, o próprio Deus, o Verbo que se fez carne, aquele que já vinha, porque eu imagino assim, se esse ministério, se essas coisas acontecem com você, se você anda por toda parte curando pessoas, expulsando demônio, as pessoas vêm até você, as multidões, o que nós iríamos fazer é, o nosso ego iria inflar. E a última coisa que a gente iria fazer é nos prostrarmos diante de Deus. A gente não iria para Deus e falar, Deus, misericórdia. Nós ficaríamos cheios de si mesmo. Veja como eu sou poderoso. Veja como a minha palavra tem poder. Veja como os demônios me respeitam. Mas Jesus orava. Jesus se distanciava daqueles que ia por um lugar para orar, para falar com o seu Pai. O Augusto Nicodemos, ele diz algo sobre a oração. Ele diz que longe de a oração ser uma arma para guerrear contra os demônios, um instrumento para reivindicar de Deus o que queremos. Olha só, a oração não é uma arma contra os demônios. A oração não é um momento para a gente reivindicar, Deus, eu tomo posse, Deus é meu. A oração é o meio pelo qual os filhos de Deus buscam ao Pai do céu e se entregam a Ele. Buscar a Deus e se entregar a Deus. Buscar a Deus e se entregar a Ele. Junto com os nossos problemas e aflições, na expectativa de que Deus irá responder, irá fazer conforme a sua boa vontade. Lembra da oração de Jesus? Faça a tua vontade aqui na terra, aqui na terra, aqui na terra, como nos céus. Não é a oração, ela não é uma coisa que, Deus, olha só como eu sou bom, eu mereço aquele cargo, eu mereço aquele bem. A oração é um lugar onde nós nos entregamos, nós nos despimos e falamos, olha só quem eu sou, pecador, frágil, miserável, doente, endemoniado, me cura, me liberta, me dá da sua vida. É isso. Oração deveria ser isso para nós. Oração deveria ser lugar de menos orgulho e mais humildade, mais joelho, mais lágrimas, mais contritamento, quebrantamento. Por que nós somos arrogantes? Por que nós somos nariz em pé? Por que nós somos assim? Porque falta oração para encharcar o nosso coração, quebrantar, nos mudar. Mas Jesus orava, Deus, o Filho, orava, mas nós, os seus discípulos, não oramos. Isso revela um pecado em nós. Em tudo isso nós devemos perceber a imensa importância das devoções particulares, como é importante você orar em particular. Se aquele que era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais altos do que os céus, orava dessa maneira sem cessar, quanto mais nós, cercados de fraqueza por todos os lados, deveríamos nos dedicar à oração. Se ele sentiu a necessidade de oferecer súplicas com forte clamor e lágrimas, quanto mais isso se faz necessário para nós, que a cada dia ofendemos a Deus em muitas coisas. Se aquele que era perfeito orava, se aquele que era soberano sobre os céus orava,
se humilhava debaixo da poderosa mão de Deus, ainda mais nós, que diariamente, constantemente ofendemos a Deus com as nossas atitudes e ações. Está vendo? Se Jesus, gente, nós estamos epifania, se Jesus está andando pela terra, nós precisamos prestar atenção nele, o que ele está dizendo e falando. É por isso que uma multidão seguia Jesus, mas não compreendia, porque eles olhavam as coisas e não conseguiam decifrar o que estava por trás daquilo. Eles olhavam as doenças sendo expulsas, os milagres acontecendo, as pessoas sendo restauradas à saúde, e não conseguiam perceber aquele que realizava, o Cristo, o Filho de Deus. Eles ficavam impressionados com os demônios deixando as pessoas, mas não se impressionavam com aquele que expulsava os demônios. Os nossos olhos precisam estar em Cristo essa manhã. Os nossos olhos precisam estar em Cristo. Mas olha só, ele estava orando. Versículo 36. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte, ou seja, eles começaram a procurar. Jesus realmente se afastou daquele lugar. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura, ou seja, há mais milagres, há mais sinais, há mais gente para ser curada e há mais gente para ter os seus demônios expulsos. Onde você está? Toda a cidade continua te procurando, é como se fosse um problema que não acaba. E a solução é você. Mas Jesus, porém, lhes disse, versículo 38, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando o demônio. Em Cafarnaum, na cidade de Simão, havia sim muitas pessoas para serem curadas das suas doenças e enfermidades. Havia sim muitas pessoas que ainda continuavam oprimidas pelo diabo, pelo demônio, por demônios, forças malignas. Mas perceba bem que Jesus não limitou o seu ministério a uma região específica. Haviam outras pessoas que precisavam viver a experiência do Deus conosco. Outras pessoas precisavam escutar o Evangelho. A gente começa a ler o texto e parece que Jesus está simplesmente chegando às pessoas, receba, não é isso? Jesus claramente está dizendo que ele já estava pregando o Evangelho, curando pessoas enfermas e expulsando demônios, mas ele precisava ir para outras regiões para o quê? Para continuar pregando o Evangelho. O foco dessa passagem de hoje aqui está na pregação do Evangelho. E enfermidades, pessoas sendo libertas das suas enfermidades, restauradas à saúde, e pessoas sendo libertas de espíritos demoníacos, são consequências da presença desse Jesus, que tem como foco principal a pregação. Por isso ele ora, por isso ele se retira para orar, porque ele tem uma missão. Qual é a missão? Fazer o reino de Deus conhecido nas circunvizinhanças, em toda a Judéia e na Galileia. O reino de Deus chegou. E com o reino de Deus, vem sim os sinais do reino de Deus. Sim, uma pessoa que é restaurada à saúde é um sinal de que o reino de Deus chegou. Sim, uma pessoa que tem os seus demônios expulsos, sim, é um sinal de que o reino de Deus chegou. Mas as pessoas só conhecem ou só tomam conhecimento do reino de Deus quando há pregação do Evangelho. E Jesus diz que é para isso que ele veio. Ele veio para pregar o Evangelho para essas pessoas, para anunciar a boa notícia, para dizer para elas que o reino de Deus chegou, um novo tempo chegou para Israel, um novo tempo chegou para aquelas pessoas que crerem, e o sinal mais evidente de que o reino chegou é que o rei, Messias, está pisando nessa terra. Enfermidades não podem se opor contra esse rei, demônios não podem se opor contra esse rei, nem Roma pode se opor contra esse rei. Como nós cantamos aqui, Colossenses capítulo 1, ele é soberano sobre todos os poderes. E a demonstração é que Jesus ele vai construindo isso no nosso entendimento, no nosso coração por partes.
Quando nós olhamos uma pessoa sendo curada, nós temos que entender o seguinte: Ele é soberano sobre toda e qualquer doença e enfermidade. Ele é soberano sobre qualquer espírito maligno, sobre qualquer força desse mundo. Ele libertava as pessoas. Será que Ele não tem poder para fazer algo ainda maior? Curar é algo simples no ministério de Jesus. Curar uma pessoa, expulsar um demônio de algumas pessoas ali, isso é algo que Jesus certamente faz com maestria, mas há algo sendo apontado mais para frente, a qual nós precisamos perceber. Nós precisamos perceber que Jesus tem um objetivo: pregar o Evangelho, um foco, pregar o Evangelho. Para isso que Ele veio, para isso que Ele pisou essa terra, para alertar aquelas pessoas de que um novo tempo havia começado, um novo mundo, uma nova humanidade estava para se iniciar. Por isso que Ele pregava em todos os lugares, pregava nas sinagogas, pregava no lugar de ensino. As sinagogas eram locais que eram destinados ao ensino, à pregação, à contemplação da vontade de Deus. A liturgia da sinagoga, você tinha a leitura da Torá, a leitura dos profetas, você tinha instruções gerais, você tinha sermões, períodos de sermões, e eles finalizavam com orações. Um lugar onde o povo poderia encontrar a vontade de Deus. Você tinha os fariseus, que eram essas pessoas capacitadas, treinadas, pessoas que dedicavam as suas vidas a entender toda a escritura hebraica, o nosso Antigo Testamento, onde qualquer pessoa poderia estar ali para aprender sobre Deus, para receber, quem sabe, boas notícias. Mas quando Jesus está pregando nesse lugar, Ele está dizendo o seguinte: olha só, vocês deveriam fazer isso, mas não fazem. E eu estou aqui para pregar. Uma das estratégias de Jesus que vão ser retomadas em Atos dos Apóstolos é que a gente começa a pregar pelo lugar que deveria ser o local para isso. Jesus pregava na sinagoga, os discípulos em Atos vão pregar na sinagoga. O apóstolo Paulo, a primeira vez que ele vai chegando na cidade, como alguém que vai, como embaixador que vai proclamando uma boa notícia, o primeiro lugar que ele procura na cidade é uma sinagoga, um lugar que foi feito para conhecer a vontade de Deus. Porém, parece que na sinagoga não se fala sobre essa nova vontade de Deus revelada às pessoas. E é por isso que Jesus está ali, pregando na sinagoga, dizendo: olha só, vocês ainda não chegaram ao final da história, o final da história está aqui. Mas pregava na sinagoga e também ia expulsando os demônios das pessoas. A pregação era acompanhada por uma série de sinais que evidenciavam a autoridade, o poder, a identidade de Jesus. Igreja, por exemplo, deveria ser um lugar onde o Evangelho é pregado, onde a vontade de Deus é pregada. Desculpa, meus irmãos, não dá para passar nisso, não dá para a gente poder admitir igrejas que foram construídas e organizadas para que as pessoas pudessem encontrar a vontade de Deus reveladas no Evangelho, e a gente perde o nosso tempo, ou gasta o nosso tempo falando sobre qualquer outra coisa menos o Evangelho nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas. Nós não podemos admitir uma coisa dessa. Que Jesus, Ele realmente entre pelas portas dos nossos templos para pregar o Evangelho, para dizer: olha, eu sou o centro da vida de vocês, a boa notícia de vocês. Que Jesus possa entrar por esse lugar essa manhã, e nós possamos perceber na sua pregação a sua boa vontade, a sua boa notícia. A pregação, ela é necessária, por quê? Porque existe algo mais enfermo do que o nosso corpo: os nossos ouvidos, o nosso coração. O nosso coração, ele não está simplesmente febril de cama, ele está morto. O nosso coração está morto, petrificado, ele está ali, sem vida nenhuma. E precisa haver um milagre. E esse milagre é operado quando a palavra de Deus é pregada. E o Espírito age no coração daqueles que estavam espiritualmente mortos, dando a eles vida.
É como se Deus pegasse cada pessoa no momento da salvação, no momento da fé em Deus, e pegasse essa pessoa pela mão, se coloca de pé e me serve, e ministre a mim e aos meus irmãos. Quando uma pessoa nasce de novo, é isso que acontece. O maior milagre da vida acontecendo diante dos nossos olhos. Muito mais extraordinário do que uma pessoa paralítica andando, é uma pessoa nascendo de novo. Eu também quero ver os paralíticos andando, morto e ressuscitando. Eu quero. Mas sabe uma coisa que eu quero mais do que isso? Ver gente verdadeiramente convertida, verdadeiramente nascida no reino de Deus. Mas tem gente no nosso meio saudável e com coração doente, com coração morto, precisando realmente do encontro com Jesus. A pregação, ela encontra, e ela foi feita para encontrar esses corações. A pregação é uma prioridade no reino de Deus, é uma prioridade no ministério de Jesus, é uma prioridade na igreja, na primeira igreja. A pregação deve ser prioridade para nós. Como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, tudo faço por causa do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A cura para as nossas almas, a cura para a nossa verdadeira doença, é a fé em Cristo Jesus. A fé que nos liberta. A fé, uma disposição passiva de quem entendeu de que há algo a receber de Jesus, a fé. Não uma mão que força a mão de Deus a executar os nossos planos nessa terra. Não nós determinando o que Deus tem, que a gente acha que é o melhor, mas uma mão como mãos de crianças, como do meu filho Lucas ou de qualquer outro bebê, que se estende para um Pai gracioso, que sabe que é Ele que nos tira desse chão, nos coloca no colo, nos ensina. Fé é receber o que de graça nos é ofertado em Jesus, e não o contrário. E não o contrário. Nós precisamos ser curados no nosso coração. O Martinho Lutero, quando ele pensou em tudo que estava acontecendo na reforma, e as pessoas falam assim, onde está o sucesso? Talvez pensando, o Lutero era uma pessoa extraordinária, um estrategista de primeira categoria, uma pessoa ousada, talvez, né? A gente imagina o Lutero como essa reencarnação do Pedro, não é isso? Mas o Lutero, ele estava convicto de que a única coisa que ele fez, como nas próprias palavras dele, ele diz, simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. A palavra nos dá vida. Nós confiamos assim na palavra de Deus? Nós valorizamos assim a palavra de Deus? Quando uma pessoa vem aqui na frente e abre a palavra de Deus, é nisso que está a sua atenção? Quando você vem domingo à igreja, é isso que você quer, se encontrar com a palavra de Deus? Na sua casa, nos devocionais, é isso que você quer, a palavra de Deus? Um grupo de estudo que você quer encontrar a palavra de Deus? É assim que deveria estar o nosso coração. Se a palavra de Deus é prioridade, no ministério de Jesus deveria ser prioridade na nossa vida também. Valorize a palavra de Deus. Você precisa valorizar a palavra de Deus. Eu queria que a gente pensasse em algumas coisas aqui nessa manhã. Primeiro, a compreensão do ser humano, que é uma coisa meio... A gente não entende. Quem é o ser humano? O ser humano, ele é, como eu não creio, viu gente? Um espírito que ganhou uma alma de presente nessa existência e está escravo, como disse a filosofia platônica, né? Em um corpo. O corpo é a prisão da alma. Então quer dizer então que essa carne aqui é simplesmente uma coisa que, na verdade, você é um ser espiritual que está aqui, sua alma essas emoções e tal, mas um dia você vai ser liberto disso tudo. É isso?
nós precisamos resgatar a imagem do ser humano integral. Olha o que eu estou dizendo aqui. Você não é um espírito que tem uma alma e habita um corpo. Você é um ser humano integral. O físico e o espiritual unidos em um ser. Você está entendendo? O físico e o espiritual unidos na pessoa que você é. O seu jeito de falar, seu pensamento, suas emoções, a sua vitalidade. Inclusive, eu não sei se você sabe, espírito e alma na Bíblia é a mesma coisa. Coração é espírito, alma, a mesma coisa. Então, o que Deus está redimindo não é o seu espírito. Ele está redimindo é o ser humano. O ser humano. Você por inteiro. Você por inteiro. Quando Ele salva a sua alma, Ele não está dizendo assim, agora você está sendo livre do seu corpo. Você não está falando isso. Até quando você morre, apesar de alguma parte espiritual deixar essa coisa física aí, é temporário. Porque não é isso que Paulo vai dizer? Que quando Ele se manifestar, a gente vai o quê? Ressuscitar de alguma maneira essa coisa aí que você vê, que você gostando ou não gostando, vai ser restaurada e glorificada. Pense em Jesus, de que agora a destra de Deus o Pai Todo-Poderoso está assentado um corpo humano. E não é o corpo de Jesus, é Jesus com um corpo humano. Não é a casa de Jesus o corpo dele, é Jesus. É as minhas mãos, os meus pés, é o mesmo Jesus que andou nessa terra, está neste exato momento assentado à destra de Deus o Pai Todo-Poderoso. Se o nosso Senhor tem um corpo, o seu corpo também vai ser restaurado. O ser humano é um ser humano integral. E aí que é o ponto. Por quê? Porque se o ser humano é um ser humano integral, e tudo é ser humano diante de Deus, isso aí que você está vendo no espelho é ser humano diante de Deus, Deus irá tratar e redimir isso por inteiro. Não somente a sua mente, mas a sua mente e o seu coração. Não somente a sua mente e o seu coração, mas também o seu corpo físico. Não somente a sua mente e o seu coração, mas as suas emoções, a sua maneira de perceber. Deus está restaurando e redimindo todas essas coisas. Mas alguma coisa já aconteceu no seu coração. Mas alguma coisa já aconteceu, você já está garantido, o selo do Espírito está sobre você. E você está aprendendo então o que é viver agora no reino de Deus. Mas eu sei que nosso corpo ainda tem algo para acontecer. Eu sei que demônios ainda tentam de alguma maneira, mas uma coisa é certa, no fim dos tempos, Ele irá redimir o ser humano por completo. Inclusive a própria criação, estava lendo esse texto esses dias com alguém, a própria criação, ela está aguardando a vez dela. Ela fala assim, vocês são quando o serviço estiver pronto em vocês, aí a gente entra na fila também da redenção. Então perceba bem que o reino de Deus, aquilo que Deus está fazendo, não é acumular almas em um lugar branco, lá no alto céus, e a gente vai ficar lá pairando como fantasmas. Eu sei que você já pensou isso, eu também já pensei. Falei, não, eu vou igual o Gasparzinho, né? Não. Deus está reunindo um novo povo de verdade, integral, porque o que vem pela frente é novos céus e nova terra. Essa é a cena, a próxima temporada é essa, novos céus e nova terra. Então, entenda isso, porque a próxima coisa que eu vou dizer faz sentido nisso aqui. Os sinais, eles apontam para a identidade e obra de Jesus, isso é uma coisa que tem que ficar clara. Enquanto Jesus andou nesse mundo e realizou muitas curas de enfermos e doentes, a igreja precisa seguir o mesmo padrão. A igreja precisa seguir o mesmo padrão, andar por esse mundo curando pessoas, enfermos e doentes, expulsando demônios. Mas se você entende o ser humano só como uma parte, você vai entender essa missão também só como uma parte. E como eu disse, o ser humano é integral, ele é muito mais complexo do que a gente consegue definir. E em nosso meio, pode haver pessoas
fisicamente doentes. Como a igreja segue Jesus no seu testemunho? Pregando o evangelho, orando e provendo meio para isso. Nem toda pessoa fisicamente será curada em uma palavra, em uma oração. Há pessoas fisicamente doentes aqui no nosso meio? Vamos nos apresentar como solução de resposta para essas pessoas. Enfermos? Como nós podemos cuidar fisicamente de pessoas doentes no nosso meio? Fisicamente. Tem alguém acamado? O Emerson está de dengue lá, o Benjamin lá, né? Há alguma coisa que nós podemos fazer? Há uma necessidade de intervenção? Não, Tiago, está tudo tranquilo. Ah, então beleza. Natasha está cuidando lá, beleza. Mas se a gente precisar se deslocar, fazer alguma coisa, curar as feridas, nessas horas a gente joga tudo para o espiritual, não é isso? Mas há pessoas que podem realmente estar doentes. A igreja irá lidar com pessoas doentes, físico, na carne, feridas, doenças e outros tipos. Eu poderia delongar isso aqui em áreas mais complexas, como por exemplo, você se especializar em alguma área para prover medicamentos, remédios, vacinas, tecnologia. Em nosso meio pode haver pessoas psicologicamente doentes e enfermas. Olha o que eu estou dizendo. Psicologicamente doentes e enfermas. O que nós podemos fazer? Nós podemos orar, pregar o evangelho e promover meios para isso. Em nosso meio pode haver pessoas espiritualmente enfermas. O que nós podemos fazer? Nós podemos orar, pregar o evangelho e prover meios para isso. Você vê, o remédio aqui não é, tirando oração e pregação, que é o mesmo para todos, os meios para isso nem sempre são os mesmos. Você percebe isso aqui? Então, como que a gente poderia, por exemplo, ajudar uma pessoa espiritualmente enferma? O foco da nossa mensagem aqui. Uma pessoa que está endemoniada. Uma pessoa que não nasceu de novo ou está sendo oprimida por forças malignas. Orando, pregando o evangelho e provendo meios para isso. João capítulo 8, do 31 ao 32 diz: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiros meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. O que liberta uma pessoa espiritualmente? A palavra de Deus. Mas se essa pessoa permanecer, quais são os meios a qual uma pessoa é liberta espiritualmente? Permanecer na palavra de Deus. Então aqui eu vou abrir uma aspas aqui e volto, daqui a pouco eu volto. Você que não busca meios para se fortalecer pela palavra de Deus, você que quer cuidar das pessoas sem a palavra de Deus, você está cometendo um grande erro. Você que quer ver as pessoas espiritualmente libertas e não prega e não ensina as pessoas a guardar a palavra de Deus, aqui está um grande erro. Pessoas espiritualmente corruptas, pecadoras, pessoas que não se convertem a Deus, precisam da palavra de Deus, não é um abraço que cura essas pessoas. A não ser que elas estejam necessitando de afeto. Mas se elas estão necessitando da verdade, dê a verdade para elas. Então a gente confunde essas coisas e na hora do problema a gente fala assim, não, mas eu dei tanto amor, dando carinho, eu dei tanto abraço, eu dei presente no dia do aniversário, mas não pregou o evangelho. E por isso muita gente morrendo, doente, vivendo como ímpio. Amém? Então, a pregação do evangelho é o principal, ela é principal, porque tem poder para espiritualmente nos libertar de forças malignas. Pregue o evangelho para que as pessoas sejam verdadeiramente libertas. A verdade aqui, gente, não é, eu sou de partido A ou B, para com essa bobagem, esse versículo foi tirado do contexto tantas vezes que eu fico com ódio quando as pessoas usam ele em vão. A verdade é o evangelho. Se você não se arrepender dos seus pecados e crer verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, você não será salvo, você passará a eternidade no inferno, em eternidade de punição.
Mas se você crê no Evangelho, você será verdadeiramente liberto. Você vai conhecer a verdade e vai ser liberto disso. Tudo bem, meu irmão, se você quiser ignorar a realidade do inferno, da condenação eterna que está preparado para os filhos da ira de Deus. Tudo bem. Viva, desfrute dos prazeres dessa vida e morra. Mas você não pode mudar a realidade, a verdade. Nós vamos nos acertar com Deus uma hora ou outra. Se acerte com Deus hoje, na cruz de Cristo. Resolva o seu principal problema, a sua principal enfermidade na alma. Se liberte dessa prisão. Às vezes, a gente esquece da atuação dos demônios em nosso mundo, tratamos como físico ou estrutural o que é demoníaco e espiritual. Tem gente que está confundindo mau caratismo com questões físicas, estrutural. Eles estão me oprimindo, a sociedade. As ideologias. Tem gente que é mau caráter, tem gente que não se converte. E fica colocando, mas é o meu problema psicológico, mental. Não é. Não é. Se for, temos psicólogos aqui, fora daí, vai tratar, não é isso que eu falei? Provendo o meio psicológico. Mas quantas vezes a gente usa os nossos problemas físicos ou mentais para dar desculpa de ações demoníacas e pecaminosas na nossa vida? Vamos mudar isso aqui, gente. Vamos mudar disso aqui, porque se as pessoas se encontravam com Jesus e eram curadas, nós também precisamos experimentar cura nas nossas vidas. Nós precisamos crer nesse poder de Deus para nos curar, seja fisicamente, seja mentalmente, seja espiritualmente. Ou o poder de Jesus não pode operar nessa área da sua vida? Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente expulsa demônio e não ensina a pessoa a guardar a palavra de Deus, não é isso? Mas Jesus, ele já havia trabalhado isso. Mateus 12, 43 diz assim, o próprio Jesus dizendo, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, ele encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com uma geração perversa. Que geração é essa? Gentada a buscar a Jesus, a se libertar desses demônios, dessas prisões. E às vezes a gente vê até uns demônios saindo, não é isso? Mas se você não colocar a palavra dentro do coração, se você não abraçar isso, o que acontece é que essas pessoas podem se tornar piores ainda do que o estado anterior que elas estavam. É por isso que às vezes a gente vê uma pessoa caminhando como um crente e depois a pessoa está se comportando como um demônio. O que aconteceu? Onde foi que essa pessoa se perdeu? Talvez seja porque nós não guardamos a palavra de Deus. E um dos indícios disso é quando nós estamos diante dessa palavra e a gente fala, essa parte do cristianismo eu quero para mim, essa parte de ser crente aqui eu não quero, essa daqui eu gosto de ser amado, eu gosto de ser filho de Deus, mas eu não gosto de dar a minha face, eu não gosto de pregar o evangelho, eu não gosto de viver em santidade, eu não gosto de ser fiel à minha mulher, é isso. A gente pega aquilo que a gente fala, não, isso aqui é Jesus que diz, o outro a gente fala, não, isso aqui são os homens deturpando, é doutrina. Eu sei que o sermão tá difícil de engolir, mas andar com Jesus e ver Jesus é assim. Imagina Jesus pregando, carinhosamente os demônios saindo. Eu sei, a gente precisa ouvir e acolher. A gente precisa experimentar algo maior. A verdadeira operação de Deus nas nossas vidas. A gente precisa experimentar na cruz de Cristo a libertação para as nossas almas. Maior expulsão de demônios que já houve nesse mundo.
O Filho de Deus morrendo na cruz, Satanás perdendo seu poder e sua autoridade sobre os homens, as nações sendo libertas para servir a Cristo. Filho de Deus morrendo na cruz, aquele que era santo, perfeito, aquele que era indo na cruz por causa dos nossos pecados. Eu sei que é difícil, não é isso? Eu conversei essa semana com o irmão, ele falou, ser crente é difícil. Falei, muito, quase impossível. Mas se a gente crê no Evangelho, a gente crê que esse mesmo Cristo que se entregou por nós, também entregou a nós o seu Espírito para que a gente possa viver completamente, integralmente nele. Amém?